Olá, empreendedores! Estamos aqui no 9º episódio da segunda temporada do GPSE Cast e hoje recebendo aqui a Fernanda Capucho. Isso mesmo, muito prazer, viu? Mais conhecida como Fê Capucho. Fê Capucho, eu gosto de ser chamada assim na intimidade. É isso aí, muito bem, Fê Capucho. Nós já conversamos bastante aqui antes dos bastidores, né? Muito feliz com a sua presença aqui. Eu tô mais ainda, muito obrigada pelo convite. Muito bom. Fernanda, então já aproveite e se apresente. A gente vai poder falar um pouco sobre a sua jornada, mas fique à vontade para se apresentar. Sim, eu sou a Fernanda Capucho, Fê Capucho, como vocês preferirem. Hoje eu sou uma consultora de imagem e estilo, tenho 38 anos, mas já tive uma trajetória muito grande no empreendedorismo, que a gente vai conversar, vou contar um pouco da minha história. Hoje eu trabalho muito com a minha presença no digital, eu ajudo mulheres a se vestirem bem, e não só se vestir bem por conta de roupa, mas para que a gente conheça o nosso corpo, para que a gente tenha segurança e autoridade, construindo uma imagem de alto valor, não para os outros, mas uma imagem de alto valor para nós mesmas, para que a gente alcance as oportunidades e os objetivos que a gente tem, né? Tenho uma loja de roupas, trabalho com acessórios, gosto de fazer bastante coisa ao mesmo tempo. Muito bom. Hoje você lida com um assunto muito importante, que é a autoestima da mulher, né? Exatamente. Principalmente no mundo hoje, que a gente corre o risco, muitas vezes, de ser estigmatizado de diversas formas, né? Com certeza. Num mundo em que prega uma beleza, às vezes, padronizada, né? Sim. Você tem diversas formas, diversos formatos. E pegando já o gancho dessa questão da consultoria da imagem, né? É muito importante que quem está nos ouvindo, principalmente as empreendedoras, né? Que elas entendam que, assim, nós somos únicos, né? Completamente. E existem formatos de corpo, né? Existem silhuetas diferentes e ninguém é igual a ninguém, né? Então acho que é muito importante esse trabalho que você faz, porque você traz aquela questão de que todo mundo, né, tem que fazer o que o outro faz, né? É a nossa autoaceitação, né? Eu entender que o meu corpo é único, que eu tenho as minhas medidas. Muitas vezes eu recebo muitas mulheres que chegam até mim, olha, eu sou gordinha, eu sou plus size, pra mim não dá, eu tenho algum problema sério, estômago alto, tem milhões de problemas que a gente pode ter com o corpo. E a gente consegue resolver isso através da roupa. E quando eu falo resolver, não é que a gente vai sumir com uma barriga, não é que a gente vai fazer o mesmo efeito de uma lipoaspiração, por exemplo, né? Muita gente acredita que é isso. Mas o que a gente faz através da consultoria de imagem que vai trazer a minha autoaceitação com relação ao meu corpo? A gente usa roupas que vão deixar a nossa estética mais harmônica. Então, quando eu me olho no espelho e eu consigo me ver bonita, eu consigo ver que ali, eu não chamo de imperfeição, eu gosto de falar nossa insegurança. Aquela insegurança, ela fica ali mais escondidinha e eu ressalto outros pontos da minha beleza. E eu gosto de falar que a beleza que a gente fala, né, esse padrão de beleza, ele é discutível. Por quê? Eu posso achar determinada pessoa bonita e você não. Porque a gente tem os nossos gostos pessoais e a gente tem um formato de beleza diferente. Agora, o belo, o harmônico, ele é indiscutível. Todo mundo gosta de ver uma imagem mais bonita, mais organizada. E é isso que a gente traz na consultoria de imagem. Ninguém gosta de ver a pia cheia de louça para lavar. O que a gente tem prazer quando a gente observa? Aquela louça lavadinha, tudo em ordem. E é isso que a consultoria de imagem faz. A gente traz uma harmonia e automaticamente a gente traz segurança. Então eu não preciso colocar todo mundo dentro de uma caixinha. Eu coloco cada uma na sua caixinha específica, que te dá segurança, autoestima e que você também tem a sua aceitação e você é melhor aceito também numa vaga de emprego, você é mais aceito pelos seus clientes, pelo seu marido, pela pessoa com quem você compartilha a vida. Então, tudo isso influencia na nossa vida. E isso é autoestima. A gente tem que fazer essa manutenção. Ela não é um clique, um start. Isso é muito importante, né? Porque, como nós estamos falando de empreendedorismo, na prática, você está ajudando a essa mulher, né, a se vestir melhor, ela fazer uma melhor gestão da sua vestimenta, da sua imagem, né? Porque a gente tem aquela preocupação de que a nossa imagem vende, né? E eu costumo falar, né? Trabalho com a parte de gestão para empreendedores, que às vezes a pessoa ela quer atingir um público, ela quer vender um produto que a imagem dela não comunica com aquele público, né? Exatamente. Você que é especialista pode falar melhor sobre isso. Mas você sabe que esses dias eu tenho uma loja de roupas, né? Uma loja física, roupas e acessórios. E a minha mãe
é minha sócia, trabalha lá, minha mãe tem 62 anos e se veste super bem, ela entende, e eu gosto de falar da minha mãe porque ela nasceu no sítio, sem acesso a revistas de moda, porque na época a gente não tinha internet, e automaticamente ela sempre soube que ela não terminou os estudos, ela já trabalhou, foi uma empreendedora nata, assim, desde pequena, trabalhou para ter a sua independência e foi comerciante a vida toda. Então ela já entendia que a imagem dela precisava se destacar, porque ela vinha do sítio, de uma questão mais humilde, não de pobreza, mas mais humilde mesmo, nesse entendimento. Né? Exatamente. E aí ela sempre se vestiu muito bem. E hoje ela trabalha, a gente trabalha juntas, e esses dias aconteceu um fato interessante, que ela estava na loja, e uma cliente passou na frente, entrou e falou assim, eu já passei aqui 3 vezes, mas eu entrei hoje porque a senhora estava aqui na frente. Ela falou, porque quando eu vejo que a dona da loja é elegante, é sinal de que tem roupas bonitas aqui dentro. E aí a gente já começa a observar que ela já vendeu as roupas pela própria imagem. Então, como é que a gente vai vender o nosso serviço, o nosso produto, o nosso negócio, se a minha imagem não está conectando? Né? Eu tô me vestindo mal e não é só me vestir mal num sentido de peças, num geral, é cabelo, uma maquiagem, um acessório, é eu mostrar que eu sei, porque a primeira impressão ainda faz muita diferença, né? Sem dúvida, né? Inclusive hoje, né, você vai falar mais sobre o seu trabalho na internet, né? Até o próprio Instagram tem um recadinho lá que eles colocam. Tenta impactar o seu cliente nos primeiros 3 segundos. Você precisa, porque como a gente diz, a gente tem ali em torno de 7 segundos para formar uma opinião sobre alguém. Então, quando eu olho a primeira vez, muita gente às vezes chega para mim e fala, mas isso é pra você julgar, né? Você tá, como que fala? Separando, descriminalizando. Aí fala, não é isso. O nosso cérebro, ele foi criado dessa forma. A gente não tem esse domínio, né? Então, quando eu observo alguém, nos primeiros 7 segundos eu já sei se eu quero ouvir ou não. E hoje, o que vale mais? A atenção, né? A gente tá aí na internet. Na briga pela atenção. Briga pela atenção. O conteúdo ali, o tempo todo, a gente está recebendo informação. Por que é que você para em determinados conteúdos? Existe um conjunto, né, daquilo que ela tá... Existe uma técnica, né? Existe. Então, eu tô falando algo que é interessante, eu te impacto com o meu texto, mas ao mesmo tempo, se eu estivesse aqui conversando, mal arrumada e falando que é importante se arrumar, qual é a minha credibilidade no que eu tô falando? Como que o outro vai acreditar em mim? Então, essa briga por atenção hoje já começa nesses 3 segundos, né? A gente falava 7, mas os 3 primeiros segundos são importantíssimos para eu ver se eu vou te dar a chance de você me ouvir. E isso é muito importante, né? Você fez eu me lembrar. A gente tem um programa de mentoria, que é a mentoria empresarial, e numa das turmas presenciais, eu ofertei para cada mentorado 3 fotos profissionais. Ah, que legal. Por quê? Porque, em geral, eu tinha, inclusive, mentorados que trabalhavam com ticket alto, né, vendendo produtos high ticket, e falou assim, nossa, mas a tua imagem não está conectando, né? Se você for olhar, por exemplo, se você vai numa loja de carro de luxo, ou numa loja de roupa de luxo, né, que é o seu segmento, sim, a pessoa está sempre bem arrumada. Por quê? Porque não tem como você querer vender alguma coisa que a tua imagem não está conseguindo conectar, né? Você viu aqueles lugares, às vezes, que você vai, que a pessoa, ela tá mal arrumada e quer te vender alguma coisa e falar que você tá elegante. Exatamente. Não conecta, né? Você sabe que essa questão de vendas, né, que você falou, antigamente a gente tinha o famoso vendedor que empurra em você uma roupa, uma peça, e hoje a gente não consegue mais ter essa questão do empurrar, porque a gente sabe, e muita gente chega e fala, isso aí não é papo de vendedor, né? Sim. Eu vejo quando eu tô atendendo na loja, olha, isso aí, antes eu falava, né, isso aqui ficou bonito, pra você, olha como vestiu bem, a pessoa fala, mas isso é papo de vendedor. Então hoje a gente precisa trazer outros argumentos também para essa venda, então eu preciso entender mais, cada vez mais do meu negócio e me posicionar com relação a isso. Porque se eu entro numa loja e as pessoas estão mal arrumadas, elas querem me vender um carro que custa mais de 100 mil reais, eu não sinto a mesma segurança que eu sentiria, né? Agora, a gente falando isso, eu trabalhei um tempo na Hyundai, no Grupo Caoa, lá em São Paulo, na loja da Ibirapuera, que era a maior loja do estado de São Paulo. Legal. Eu fui contratada como secretária modelo, que a gente chamava, que era uma secretária de alto padrão. Então, a gente tinha uma vestimenta impecável, usava um salto altíssimo, nunca eu poderia ir sem maquiagem nesse trabalho, e era somente para atender os clientes, recepcioná-los de uma forma diferente.
Ou seja, gerar uma experiência. A experiência do cliente. E tudo foi desenhado, desde a cor do uniforme, qual era a cor, era um azul marinho, que transmitia mais segurança. Ao mesmo tempo, a gente tinha que estar com a estética do belo. A loja era impecável e era a loja que mais faturava no Brasil. E era mais caro lá, entende? E é muito legal essa história de mais caro e mais barato, porque as pessoas, elas querem o quê? Elas querem se sentir bem. Exatamente. E se você vai num lugar onde a pessoa que está te atendendo está conectado com aquele ambiente, né? Você vê, recentemente o pessoal em São Paulo, os corretores imobiliários e tal, eles começaram a se preocupar com que carro que eles iam atender o cliente. Sim. Alguém pode estar ouvindo e falar assim, nossa, mas eu acho tudo isso uma bobagem e tal, só que assim, a gente vive num mundo em que a gente precisa se atualizar em relação àquilo que as pessoas estão se importando. E é evidente que a nossa imagem importa, né? Talvez alguém possa estar ouvindo ali, nossa, mas se a pessoa tiver que gostar de mim assim mesmo, acontece, né? Que tem algumas crenças limitantes, né? E a gente tem que pensar que o pensamento expansivo é aquele que entende, assim, olha, se você quer ter melhores resultados, você vai ter que fazer as coisas de forma diferente. Exatamente. Eu recebo muito isso, assim, mas isso é futilidade. Não é futilidade usar uma roupa, vestir uma roupa, porque desde sempre, desde lá da época de Cristo, eles já tinham uma vestimenta, né? Já existia ali a vestimenta correta, como eu deveria me portar. Então, isso não é recente. Esse fez eu, inclusive, lembrar de uma passagem, né, do filho pródigo, quando ele volta para sua casa, a primeira coisa que o seu pai deu foi uma túnica nova, né? Exatamente. Ou seja, a vestimenta dizendo, olha, você está sendo bem recebido e eu vou te dar umas vestes novas, inclusive gerou até ciumeira com o irmão, né? Porque ele falou assim, pô, eu estava aqui e não ganhei vestes novas, né? Ele veio e ganhou vestes novas. Então, essa questão ela é muito importante. Tem muitas passagens na Bíblia, inclusive, que falam, né, sobre roupa. Se eu não me engano, foi eu não lembro exatamente qual é, mas que alguém viu em sonho um encontro com Deus e ele falou a primeira coisa que ele ia primeiro botar as suas roupas e depois ele iria ao encontro. Sim, então, suas vestes brancas. Suas vestes, exatamente. E aí você pensa, então, não é uma futilidade. Desde que eu acordo, eu já tenho que pensar na roupa que eu vou usar. Ninguém pode sair nu pela rua, né? A gente só nasce sem roupas, mas o resto da nossa vida, a gente tá pensando numa estratégia de como eu vou me vestir. E quando a gente fala em futilidade, eu não ligo pra isso, é besteira, você já tá comunicando. Porque mesmo quando eu não quero me comunicar, quando eu não quero passar imagem nenhuma, eu já estou comunicando, porque é algo que a gente não tem esse domínio. Eu vou parar aqui, então eu vou colocar uma calça jeans, uma camiseta, vou prender o meu cabelo, vou sair sem nada, ok? Qual é a mensagem que eu comunico? Mesmo que eu não queira, eu já estou comunicando que eu não me importo com isso. E aí quando a gente pensa, de repente, numa relação de trabalho, quando eu vou contratar alguém, eu quero essa pessoa que não se importa. Se ela não se importa nem com ela, com o seu corpo, sua autoimagem, com a sua autoimagem, você acha que ela vai se preocupar com alguma coisa mais profunda que ela precise exercer? Eu vejo, assim, muita gente também, quando você falou de foto profissional, é tão importante. E uma coisa básica que muitas pessoas, às vezes, é currículo, né? Eu recebo, às vezes, muitos currículos sem foto. Como é que você analisa um currículo sem foto? Eu tenho aqui a Beatriz, 20 anos, eu não sei se ela tem um cabelo ruivo, se ela usa óculos, eu não sei se ela tem uma pinta. Isso faz parte do universo, porque tem imagens que comunicam melhor com determinados ambientes. Por isso que hoje está tão forte o LinkedIn, né? Inclusive as pessoas pagam o LinkedIn lá, o Premium, justamente porque se eu quero... Não tem só a descrição profissional, mas tem lá o logo de todas as empresas que a pessoa trabalhou. Exatamente. Todos os principais feitos, né? Que vai aparecer as publicações, quais os canais que ela segue. Tudo isso, com certeza, gera repercussão. Né? Gera. E assim, não só aquilo que você faz quando você está trabalhando, mas quando você não está trabalhando, né? Eu falo assim, às vezes a gente acha que, tá bom, vou me vestir bem, então, para minha profissão, eu sou uma dentista, por exemplo. Então, eu tenho o jaleco impecável, eu tenho as melhores roupas para atender o meu consultório. Mas eu preciso manter isso durante a minha vida, durante o meu fim de semana. Porque imagina só, se a minha cliente me encontra num fim de semana com uma roupa completamente diferente, um shorts rasgado, mostrando o corpo, muito justo. Qual que é a imagem que eu conecto? A gente não consegue segurar um personagem por tanto tempo. Então, por isso que eu falo que eu trabalho muito com a questão da elegância, né? E elegância não é a gente estar impecável, com roupas caras, não é isso. É ter uma posição mais
A elegante. elegância tem muito a ver com posicionamento. Muito. É um conjunto. Então, eu me visto bem, eu cuido do meu cabelo, eu cuido da minha imagem, mas ao mesmo tempo eu cuido da minha postura. Eu não entro em brigas desnecessárias. Por exemplo, né? Vamos pegar essa época eleitoral agora, né? Várias pessoas perderam a oportunidade de ficar quieta. Não. Né? Por quê? Fizeram o posicionamento, assim, tá, você tá num partido, né? Você faz parte de algum grupo político, legal. Então, você tem como dever defender a sua posição ideológica. Sim. Agora, eu costumo sempre falar, você que trabalha com negócio, você que tem empresa, você tem que tomar muito cuidado com as paixões políticas, porque elas podem te levar ao quê? Elas podem te levar à ruína. Sim. Por exemplo, nós estamos agora, né, acabou a eleição, uns estão chorando e vão chorar pelos próximos 4 anos. Por quê? Porque dependendo do lugar onde você mora, da região que você mora, você não vai ter mais oportunidades porque você estava lá na oposição. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e uma das coisas que você falou é muito importante. Tem que ficar claro que quando você se posiciona como alguém que não está preocupado, uma coisa que a gente nunca pode fugir, Fernanda, é das consequências das nossas decisões. Sim. Eu não estou preocupado, fui numa entrevista, fiz um monte de entrevista, não fui contratado. Estou vendendo meu produto e meu serviço, mas eu chego no cliente, o cliente não compra. Dou até desconto e ele não compra. Sim. Então, assuma as responsabilidades pelas suas ações. Exato. Eu antigamente achava uma tremenda de uma bobagem, eu tinha esse nível de consciência mais baixo. E a minha esposa trabalhou muito, né? Eu era daquele tipo que, assim, comprava um sapato, gastava até o fim. A calça era até surrar, né? Até, hora que não der mais. Até ela falar assim, por favor, me doe, né? Chega. E ela começou a me mostrar, falou assim, olha, tome cuidado, porque você está querendo atingir um público que você não está conectando. Então, é um evento, às vezes você vai lá, compra um terno novo, você está preocupado em mostrar a sua melhor versão. Sim, e eu acho melhor versão. Eu acho que essa questão da imagem tem muito sobre isso, né? Tem porque a gente precisa realmente colocar o nosso melhor. Até porque eu falo assim, nós fomos criados para viver coisas extraordinárias. E às vezes a gente vive coisas medíocres. Mas por falta de vontade. O nosso organismo já tem essa questão de querer me manter em segurança, né? Por isso que eu não quero ir pra academia. Já é preguiçoso, por natureza. Vamos proteger. Pra que você vai levantar, fazer tanto esforço? Você pode ficar aqui quietinho. Sim. Mas e aí? Será que eu nasci só pra isso? Independente de qualquer crença religiosa, se eu vou reencarnar, se eu não vou, né? Não é nesse mérito, mas eu só conto com essa vida. É igual as pessoas falam, tá? Você vai... passar na escola, faculdade, casa, tem filhos, compra um carro, uma casa e a vida acabou. A perspectiva era muito simplista, né? Sim. E hoje a gente tem tantas possibilidades, a gente pode tanto, né? Pode muito. E aí eu falo, como é que você quer viver, né? Hoje eu tô com 38 anos, eu recebo muitas mensagens de mulheres, eu tô com 40, como se fosse o fim da vida, né? Assim, será que tem solução pra mim? E eu sinto que a minha vida tá começando agora. Eu tô com projetos novos a cada dia. Então, assim, eu preciso conquistar o meu espaço todos os dias. E antes, eu falo dessa coisa de se fantasiar, porque eu também não enxergava. Quando eu tava trabalhando, eu tava muito bem. Mas no meu dia a dia, tanto faz, né? Quando eu tô com os meus amigos, eu achava que tava tudo normal. Hoje, eu sou vista completamente diferente até no meu grupo de amigos. Então, às vezes, eu chego nos lugares, eu sou uma autoridade até com os meus amigos. Eles se importam com aquilo que eu falo. Quando eu dou minha opinião sobre algum tema, porque a minha imagem está conectando. Até quando eu tô na beira da piscina, tomando uma caipirinha. Você passa a ser uma pessoa que a tua opinião passa a ser relevante. Sim, e aí a gente fala a questão de autoridade. Eu quero ser uma autoridade para mim, porque eu aprendo muita coisa, eu quero saber, quando a gente fala, né, deselegante demais a gente brigar por política, brigar por religião. Futebol eu não vou falar porque é pior ainda, né? Mas quando a gente quer impor a nossa opinião também sobre o outro, e eu não consigo ouvir, né? Muita gente às vezes chega no meu perfil do Instagram, eu fiz até esses dias um vídeo sobre a candidata à prefeitura de São Paulo, a Tabata, analisando a imagem dela. E muita gente, nossa, porque vocês... Falei, eu nem coloquei minha opinião política aqui, eu tô só analisando. E a gente tem hoje uma percepção assim, eu vou atacar. Né? Eu não concordo, então eu tenho que brigar, eu tenho que atacar. E principalmente, né, quando a gente está falando de negócio, né, você está falando de consultoria de imagem, você é uma pessoa que estudou e que tem a técnica para fazer isso, tem a metodologia. E, em geral, o que acontece? A pessoa que não tem argumento, quando ela perde a capacidade de argumentar, ela te ofende. Exato.
Você, empreendedor, ó, já pegamos um código, né? Sim, Pegamos código. um código aí hoje. Se você estiver conversando com uma pessoa e ela começar a te ofender, significa que ela não tem argumento. Exatamente. E automaticamente, fuja daquela conversa. E muita gente tem medo, né, da crítica. Eu vejo que muitos empreendedores, até no digital, muita gente me fala assim, como é que você aguenta? Porque eu recebo crítica o tempo todo. Então, esses dias mesmo eu postei um vídeo como se vestir de forma elegante no verão, que tava muito calor, tava 40 graus e todo mundo sofre muito com isso, né? E eu dei ali opções possíveis. E eu recebi uma enxurrada de críticas. Porque é muito quente, porque essa roupa é brega, você tá parecendo uma senhora. E eu tô mostrando uma visão mais elegante. Eu não disse que eu tô mostrando uma visão pra todo mundo. É só pra quem quer, né? Isso que você falou é fantástico, né? Igual a gente estava conversando ali fora, né? E a gente fez um evento recentemente, falou assim, ó, se você entende que não dá para pagar esse valor, não vá. Sim, não é para você. E uma coisa que é muito importante, né? É entender que quando empreendedor, o maior erro é a gente querer falar para todo mundo. Exatamente. Querer atender todos os públicos. Você não consegue, né? Eu tô do kids ao idoso, não. Exato. É muito importante, né? Eu acho que a gente pode explorar um pouco esse assunto, né? Quando a gente está falando de imagem, com quem que você quer conectar? Você não consegue vender para todo mundo. Quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. Exato. Você vai deixar alguém de fora. E essa questão do posicionamento ela é muito importante porque quanto mais você investe no seu cliente ideal, sim, mais retorno você vai ter. Mais retorno você tem e mais você encurta o caminho. Sim, você vê ali, por exemplo, vou falar da minha área que é roupa. Existem hoje moda especializada em plus size, em tamanhos grandes. Porque é impossível uma loja conseguir manter um estoque que vai do tamanho 32 até o 54. Você precisa de muito várias dinheiro. Grades, né? Você precisa aprofundar em grade. Então, assim, muita gente às vezes chega na minha loja, nossa, por que você não tem roupa pra gordinha? Eu falo, eu até tenho, até o 48. Mais que isso, eu não consigo atender. E aí chega aquela cliente que é pequenininha, que o 36 e o P não funciona. Ah, porque não existe. Não, existe, mas você vai ter que procurar a loja especializada. E aí, às vezes, a minha mãe fala, ai, mas a gente tá perdendo esse cliente. Eu falo, mãe, mas a gente não consegue equilibrar tudo. Tá, aí é uma oportunidade para você, empreendedora que tá vendo. Às vezes você pode fazer um produto especializado e se especializar na pessoa com numeração muito alta, com numeração muito baixa, ou até mesmo acontece com sapatos, né? Sapato já existe bastante. Então, por exemplo, você tem loja especializada, por exemplo, quem calça 45, por exemplo. Sim. Não vai conseguir em todos os lugares. Não. Então, às vezes, o que é uma dor para uma pessoa, ela passa a ser uma oportunidade para outra, mas sim. Pegando o que você comentou, é muito importante. Não queira atender todo mundo. Não queira atender todos os públicos, que é o maior erro que você pode cometer. Você vai se frustrar e você vai ficar com um estoque muito alto, porque você vai perder, né? A gente fala que... Por que as lojas fazem tanta promoção? Por conta disso. A liquidação é o que não vendeu, é o que não cabe. Ou às vezes uma modelagem, alguma coisa que deu errado, mas na maioria das vezes, quais são as peças que sobram? As pontas. O que é muito pequeno ou o que é muito grande. Então, quando você se especializa em algo, você consegue se aprofundar e entregar mais o problema. E quando a gente fala em dor, hoje o que o empreendedor tem que entender é a dor. O que eu soluciono para o meu cliente? Eu vejo no meu perfil, né? Quando a gente começou a colocar consultoria de imagem no digital, eu tentava vender ali o meu produto mostrando da técnica. Então, olha, eu sei fazer você se vestir bem, eu vou medir o seu corpo e você vai saber as suas medidas e vai saber a roupa certa. Não comunicava, não conectava, na verdade, né? Ninguém estava interessado na técnica. Aí o dia que eu comecei a falar, olha, você tem barriga, eu tenho isso também, aí o negócio aconteceu. Porque a gente estava conversando sobre isso, né? É um dos grandes diferenciais de qualquer empreendedor, gente, é a sua autenticidade. É importante que a gente estude, é importante que a gente ouça podcasts como esse aqui, mas uma coisa você não pode perder, a sua naturalidade e originalidade. Sim. Porque, em geral, você que tem a tua empresa, o teu negócio, você que é o apaixonado do negócio. Então, a visão é sempre tua, né? Eu acho que mais um código. Um código, né? Mais um insight que a gente pega aqui tome muito cuidado, né? De você não perder a sua essência. Sim. Porque o empreendedor é aquele que tem a visão. Para onde que você quer que o teu negócio vá? O que você quer com a tua imagem? Aonde você quer chegar? Sim. Então é importante que você
incorpore várias técnicas, mas não perca a sua essência, né? Sim, e você entender o seu cliente. Às vezes muita gente chega e fala assim, ai, como é que você conseguiu trabalhar no digital, assim? Eu também quero vender para muita gente, ter muitos seguidores, né? Que nem a gente estava falando. Sim. E um dia eu lembro que eu estava numa palestra lá no Conselho de Mulheres e alguém falou assim, mas para você é fácil, porque você chegou, eu falei assim, então eu quero que você... Era uma tatuadora. Ela falou, como é que eu faço pra ter mais seguidores, igual você fez? Eu falei assim, primeiro eu quero te dizer uma coisa, ela tinha em torno de uns 4 mil seguidores. Eu falei, você já conseguiu tatuar os 4 mil seguidores que você tem? Não. Eu falei, quantos clientes em média você teve ali que vieram do seu Instagram? Uns 50. Eu falei, então você ainda tem 4 mil ali pra explorar. Porque às vezes a gente quer a quantidade e você não consegue atender o cliente que tá ali só esperando você oferecer o produto. Na cara do gol. Na cara do gol, ele tá esperando você oferecer, faltou a oferta. Então, quando eu quero abranger, é isso que a gente tá falando, eu quero mais e mais e mais, e eu não tô entregando. Eu preciso atender o cliente que já tá esperando por mim, que ele sente a mesma dor. A gente tem fã, às vezes, do nosso negócio e a gente nem sabe. Sim. Clientes recorrentes. Estão ali te acompanhando todos os dias. E a gente tava falando essa questão aqui da elegância, do posicionamento de imagem, e as pessoas querem se sentir únicas. Sim. Então, se você chegar e mandar uma mensagem para uma pessoa que está ali te seguindo, ela falou assim, nossa, a Fê Capucho mandou mensagem para mim. Sim. Eu sigo ela. Sim. Você não acredita, ela me mandou uma mensagem. Eu respondo todas as minhas seguidoras. E seguidoras. aí, automaticamente, o que acontece? Aquela pessoa vai te admirar ainda mais. Sim. Eu tenho, né, a base hoje é grande e chega muita mensagem no direct, então eu reservo um momentinho do meu dia para responder, né? E isso faz toda a diferença, porque assim, a gente tem equipe, a gente tem pessoas que trabalham conosco, só que tem alguns trabalhos que você precisa estar próximo. Sim, e quando eu respondo, é algo assim, meu Deus, você falou comigo? Eu falo, sim, eu chego uma hora que eu zero. Algumas eu perco, óbvio, porque ficam solicitações ocultas, mas eu gosto porque eu quero me conectar com essas mulheres, porque elas me dão aquilo que eu preciso saber. Onde dói, o que está acontecendo. E qual o problema que você vai resolver? De novo, mais um insight. Empreendedor, pare e pense agora. Qual o problema de fato você está resolvendo para o teu cliente? Porque, em geral, quando a gente está falando de vender produtos e serviços, a gente estava falando um pouco antes aqui sobre a história do vendedor chato, né? Do vendedor que empurra o produto. Hoje em dia, é importante as pessoas, elas estão muito mais atentas e elas estão dispostas a pagar muito mais por alguém que resolva o problema. Sim, você fala assim, eu trouxe tanto produto bonito pra minha loja, porque você compra no visual, né? Você fala assim, eu comprei o melhor, né? Jogando aqui pro meu negócio de roupa, eu olho, os produtos estão na moda, estão em alta, nossa, maravilhoso, vai encher a vitrine, os olhos da vitrine. É o que o meu público quer? Será que ela tá já nesse nível de consciência de moda? Ou a minha cliente é tão básica que pra ela uma camisetinha branca faria mais sentido? Por isso que é tão importante você conhecer o seu cliente. Você fez eu lembrar de uma cliente que eu tinha, que eu orientei ela a fechar a loja dela. Meu Deus! Naquela ocasião, por quê? Porque ela tinha um gosto tão sofisticado, porque era uma pessoa que viajava muito para o exterior, que vivia nos melhores lugares. Falei assim, então, mas o teu público não está preparado para isso. Então ela tinha um gosto tão refinado, falei assim, então, mas o teu público não chegou nesse nível. E aí, automaticamente, o que você estava comentando é justamente o contrário. Às vezes a pessoa desconecta do cliente e aí reclama que está fraco, que a economia está ruim. Sim. Só que assim, você perdeu uma oportunidade de saber o que o teu cliente quer. Exatamente. Igual você falou da blusinha. Exatamente. Não adianta você trazer um tailleur, por exemplo. Se eu não vou vender. Se eu não tenho esse público. Né? Às vezes a gente chega, né? Claro, tem as épocas, né, mais fracas de vendas e para todo mundo existe. E aí eu vejo lá na minha loja, a gente fala assim, as coisas estão devagar, né? Vamos fazer uma promoção. Eu falo, não, a gente tá errando. A gente não tá entendendo o que elas estão querendo. A gente trouxe uma coleção que não era o que elas estavam buscando. Não conectou. O que eu faço? Abro uma caixinha de perguntas. O que vocês gostam? O que está faltando no seu guarda-roupa? Porque hoje a informação é o que a gente mais precisa. Às vezes, até antes de fazer uma comprar de um fornecedor, eu pergunto tudo para as clientes. Seja na loja, a gente tem um caderninho. Então, cada cliente que entra, as funcionárias falam assim, o que faltou? Por que ela foi embora sem comprar? Ela não tinha peça. Qual era a peça? Anota a peça. Patrícia, tamanho M, ela precisa de uma peça assim, tal, para um casamento. A gente não tinha. Quantas clientes procuraram pelo mesmo produto? Então, tudo hoje é investigação, é eu entender, é eu entrar nesse universo da minha cliente.
Porque às vezes eu falo assim, nossa, trouxe um vestido com um laço lindo que tá na moda. Não, mas mesmo assim, ela não vai comprar. Ela quer um vestido, mas não é esse vestido. Eu entender esse universo dela. Por isso que é tão importante essa percepção, né? Sim. E ficar atento a esse detalhe, né? Atenção. As pessoas querem atenção. E olha só que coisa bacana. E como é que a Fernanda ela conseguiu desenvolver todas essas habilidades, né? A Fernanda, ela fez teatro, não é isso, Fernanda? Fiz. Comecei a minha vida com o teatro. Eu já sou uma artista desde pequena, assim, sabe? Eu sempre gostei de estar num palco. Artista faz arte, né? Mas antes, quando você era pequenininha, você fazia... O que você fazia quando você era pequena? Quando eu era pequena, eu já tinha essa veia artística, assim, e eu lembro que tinham várias festas de santos, né, na minha cidade, lá em Laranjal, e eu falava, mãe, eu quero cantar uma música. Eu sempre falava, mãe, quero cantar. Ela tinha que se virar pra me colocar na grade da festa pra eu cantar uma música. E aí, quando chegou a época de estudos, de faculdade, eu falei, nossa, o que eu quero fazer da minha vida? Eu não sabia exatamente, né? E aí, eu comecei até a fazer testes vocacionais. Fui uma vez pra Unesp em Araraquara, fazer algo lá. Fiz ali, olhei o jornalismo, olhei publicidade e propaganda. Eu falei, eu não vou fazer administração, que era o que a maioria das minhas amigas, que também tinham essa dúvida, iam fazer. Eu falei, porque eu acho que não tem a ver comigo, né? Eu não me vejo dentro de um escritório, fechada, fazendo algo. E aí eu lembro que a última salinha lá na Unesp, que tava vazia, tava escrito artes cênicas. Eu falei, tô com tempo, né? Eu vou entrar aqui pra ver. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Que você fez? Não, era só o vocacional lá. Ah, tá. Okay. Eu falei, é isso que eu quero. Aí cheguei pra minha mãe, pro meu pai, falei, eu vou fazer teatro. Como qualquer pai olharia e falou assim, tem certeza? Eu falei, não tenho, é o que eu quero. E assim, eu tive uma sorte dos meus pais sempre comprarem as minhas ideias e as minhas loucuras, eu digo assim, né? Porque todo mundo foi fazer uma faculdade normal e eu queria artes cênicas. Tanto que eu acabei passando na UEL, lá em Londrina. Mas a minha mãe, não vai tão longe. Eu fiquei naquela dúvida, falei, o que eu vou fazer lá em Londrina, né? O circuito aqui é São Paulo, Rio de Janeiro. E aí que eu fui estudar na escola do Wolf Maia. Até meu pai, que viu um dia essa escola, falou assim, você não quer fazer? Vai lá. Aí minha mãe, pra São Paulo ela não vai. Eu falei, vou sim, já tive o aval de um lado, agora eu vou pra São Paulo. E lá eu fiquei fazendo teatro, eu atuei muito no teatro mesmo, fui pra área de musical, porque eu já cantava, e já tinha tido algumas aulas de violão. Mas pra entrar nesse espetáculo, eu precisava tocar muito violão. E aí tinha a audição, eu lembro que eu peguei a partitura, eu liguei pra um amigo meu, falei, você pode me ensinar a tocar essas notas, mas eu tenho que tocar perfeito. Ele falou, tá bom, vem aqui. Eu acho que eu esfolei os dedos fazendo a pestana ali no violão e passei. E eu só sabia tocar mesmo as músicas da peça de teatro. E uma coisinha ou outra que eu já tinha aprendido. E ali eu fiquei por 3 anos. Também fui fazer... Você tocava no espetáculo? No espetáculo. E qual era o espetáculo que era? Eram 2 espetáculos infantis. Um chamava Panos e Lendas e o outro chamava Voar. Que era cantigas de roda. Era um espetáculo muito lindo para crianças. Inclusive esteve aqui em Serquilho esses dias. E eles estão... É uma companhia que existe já há muito tempo e está até hoje. Também fiz musicais com o Oswaldo Montenegro numa escola que ele tem. É falecido já, né? Não, ele ainda é vivo. Ele é vivo? É vivo. Ah, Moraes Moreira que morreu, né? Agora você me pegou. Moraes Moreira, não é isso? Que faleceu. Não sei. O Oswaldo, ele é vivo e ele tem uma companhia de teatro com o irmão dele, que faz musicais até para cadeirantes, cegos. É bem inclusivo, é muito legal. Fiquei ali uns 2 anos também fazendo muita coisa com eles. E tem aquela voz suave, né? Isso, ele é mais poeta, assim, né? Do que... Ele declama, não canta, né? Isso, é maravilhoso. Você viu lembrar de uma música dele aí, das antigas dele aí, né? Tem várias. Faço uma lista de grandes amigos. Eu cantava, eu amava como amavam. Isso, exatamente. Aí, tá vendo? Vai surgindo, vai cultura lembrando. Aqui, ó. Google, você viu? Sem teleprompter, sem nada aqui, gente. E é fantástico. Quando... Isso, eu fui meio que... Sabe por que agora eu lembrei? Meus pais sempre foram comerciantes, né? Então, meu pai e minha mãe, eles tinham um posto de gasolina e uma lanchonete, né? A conveniência dentro do posto de gasolina. E eu lembro que eu falava assim, eu nunca vou ser comerciante. Eu tô fora desse negócio. Na época eu não era empreendedor, né? Na época a gente chamava de comércio. Comerciante. Meu pai e minha mãe era comerciante, assinava os documentos comerciante. E eu falei, eu nunca vou fazer isso. Não é pra mim, eu não quero essa vida que eles têm de trabalhar muito e sábado e domingo. E aí, quando eu fui pra São Paulo, eu vi que eu trabalhava de sábado e domingo, fazendo teatro. Cheguei a estudar alguma coisa de cinema, fazer alguma coisa de televisão.
Mas o teatro era a minha grande paixão. Por mais que hoje eu esteja no digital, o teatro era muito ao vivo ali. Eu sentia as pessoas muito próximas e eu gostava muito daquilo. E teve um momento em que o posto acabou, né? Ali meu avô acabou falindo, vendendo. E a minha mãe me ligou um dia. Falou assim, ó, não dá mais pra te ajudar. Porque infelizmente a realidade do teatro brasileiro não é o que a gente espera que ele seja, né? Dava pra pagar as contas, dava pra fazer o básico. E aí minha mãe falou, você vai ter que voltar a morar aqui ou você vai ficar por aí. Aí eu falei, não, vou ficar aqui, eu vou dar o meu jeito, né? E nesse tempo a gente já tinha a fabricação de bijuterias. Então a gente já fazia uma coisinha, porque eu ficava vindo muito pra Laranjal e São Paulo, né? Nesse ficou um tempo grande em São Paulo, né? Mais de uma 13 década, anos, né? 13 anos. E aí a gente já fazia umas bijuterias, eu vendia lá no curso, vendia pras minhas amigas, a minha prima me ajudava. Você como exímia como comunicadora, né? Então eu falava pra minha prima, você faz e eu vendo. Você vendia até pra quem não queria comprar, né? E era assim, eu usava, eu não precisava vender, entendeu? Eu ia já trabalhava a consultoria da imagem. Exatamente, eu usava, a gente tinha um produto, era um colar que eu aprendi a fazer específico. Então a gente comprava várias cores de pedras e fazia só aquele colar. E você ia fazendo as variações de cores. Né? Exatamente, pedra rosa, azul. E aí cada aula que eu já ia com um colarzinho diferente. E aí você gerando antecipação. Total, eu também quero esse colarzinho, você sempre tá com esse colar, quanto que é? R$10. Né? Fazia um cálculo ali, gastava tipo R$2, R$3, um pouquinho mais e tal. Ou seja, empreendedor, fique atento à margem do seu produto, venda com lucro, né? Porque eu falava, eu tenho que ir lá pra Laranjal buscar, então eu tinha que botar passagem de ônibus, né? Não tinha carro, então a gente já vendia. E isso foi crescendo. Mas eu ainda naquela relutância de que eu não queria ficar no comércio. Então eu falei, ó, eu ajudo de longe nas vendas, mas eu vou fazendo minhas coisas por aqui. E aí nessa época eu acabei entrando pra área de eventos, que tinha alguma coisa a ver com teatro, eu fui meio que caçada ali, indicada. E eu me apaixonei por essa área de conhecer muita gente, ao mesmo tempo estava entre os empreendedores, mas eu não era a empreendedora ali. E conheci muita gente nesse meio, né? Desde, que nem eu falei, desde gente que fabrica parafuso, até bombas hidráulicas, até salão do automóvel. Então, eu passei por muitos lugares e com esses empreendedores eu aprendi muita coisa. Eram, assim, ensinamentos que eu vou levar pra vida. Que, às vezes eu chego no meu negócio hoje e minha mãe fala, como é que você sabe disso? Eu falo, porque um dia eu escutei numa reunião, um dia eu participei e eu não participava com preguiça, né? Eu prestava atenção. Ou seja, é muito importante você ter curiosidade e principalmente ter o ouvido atento, né? E como que eu vou aplicar isso pra mim, né? Eu tô ouvindo lá o Grupo Pão de Açúcar, às vezes, falar que eles estão com problema numa área de vendas de um mercado. Como é que eles solucionam isso? Então, eu trouxe isso pra minha vida. E aí, funcionava também. E sem contar que você estava trabalhando numa área, né? A gente falou um pouco sobre isso também, que é a área do teatro, né? É uma área muito sofrida, né? É muito sofrido. A gente pensa assim no glamour, né? Então, quando a gente tá no teatro, você fala assim, a peça de teatro começa às 4 da tarde. Ela vai durar ali das 4 às 5, 5 e meia. Eu chegava 1h da tarde pra montar o cenário. Eu chegava pra fazer a minha própria maquiagem. A gente não tinha essa verba pra ter um maquiador, pra ter um cenografista. Então, a gente montava tudo. O figurino, tudo, cada caixote, onde tinha que ficar cada coisa, e carregava, descarregava carro. Eu linko isso com a vida do empreendedor, a gente tem que pôr a mão na massa, né? A gente não abre o comércio, vamos dizer assim, a gente não abre a loja às 9 da manhã e tá tudo pronto. Às vezes você tem que chegar antes, às vezes você tem que ficar até mais tarde. Por isso que é tão importante, né, o empreendedor ele cuidar da gestão do negócio, para ele saber onde que ele precisa dedicar energia, né? Exatamente. Até para que o negócio dele possa valer mais, né? Porque senão a gente fica fazendo tudo, e é aquela questão, você tá tão cansado para pensar, porque você tá trabalhando demais, né? E é o pensar que vai com certeza fazer muita diferença. É o pensar, a gente precisa inclusive ter tempo. A tua visão que te trouxe até aqui, né? Sim, a gente precisa ter tempo, a gente precisa analisar. E eu cheguei na consultoria de imagem, depois de tudo isso, né, de passar lá pela minha história em São Paulo, chegou uma época em que eu falei, não, eu acho que eu tenho essa veia do negócio, eu quero trabalhar pra mim. E nessa época eu já trabalhava lá na Hyundai, né, que eu disse, e eu tenho uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala de imagem, eu queria ser uma vendedora, eu queria dar um upgrade, porque eu era Será, gente? Será que ela leva jeito pra vendedora, não? Talvez, né? Um pouco tímida, né? Um pouquinho. Se eu estiver falando demais, vocês podem... Não, imagina, brincadeira. E eu era a secretária ali, né? E eu via quanto um vendedor ganhava, né? De comissão, vendendo as coisas ali. Eu falei, não,
eu vou aprender isso aqui. Aí, o que eu fazia? Eu servia cafezinho, não era a minha área, mas eu ia lá, atendia o cliente, servia um cafezinho. Eu limpava carro, às vezes, lustrava o carro. Quando tava a loja muito cheia, eu atendia e mostrava o carro todo, antes do vendedor. Porque eu falava, eu vou aprender. Eu aprendi que, como mexe no multimídia, eu ensinava já o cliente. A hora que chegava no vendedor, o cliente estava pronto. Ou seja, você estava aquecendo o cliente. Aquecendo o cliente. E ao mesmo tempo... Agora, no digital, a gente vê... Olha que interessante, né? No digital, que popularizou esse negócio de lançamento, Sim, né? a Mas gente lançamento de um imóvel é um lançamento. Sim. Quando eu convido as pessoas lá, olha, vai sair um empreendimento. Sim. Na verdade é o quê? Capturando os leads, né? Então, se você olhar, no vida real sempre existiu, é que o marketing digital ele conseguiu capturar tudo isso, embalou de um jeito Sim. que transformou como se fosse algo novo e na verdade não é, né? Só que é algo que exponencializa, né? E as pessoas falam assim, nossa, é tão difícil o marketing digital. Você já faz isso no seu dia a dia. Exatamente. Ou deveria estar fazendo no seu dia a dia. Você estava ali trabalhando o lead, né? Você estava fazendo o trabalho do SDR, né? Exatamente. Você era SDR ali do vendedor, né? Exatamente. Aí chegava até documentação. Eu lembro que eu aprendi a fazer. Eu tinha um gerente muito bom e muito visionário. E ele falava isso pra mim, ele falava, você quer aprender, você quer crescer? Aprende a fazer o pequeno que não é sua função, né? E às vezes a gente fala assim, vou fazer o meu aqui, ó, e ficar quietinha. Vocês entenderam, empreendedor, o que é senso de dono? Você fez eu me lembrar que quando eu trabalhava de CLT, o senso de dono é você querer fazer mais do que você foi contratado. Sim. É você entregar mais do que está combinado. Sim. Porque se você entregar tudo que todo mundo faz, você vai ser simplesmente alguém que não fez mais do que sua obrigação. Exato. Sabia que uma pessoa chamada Conselheiro Saraiva disse isso em 1860 no Congresso Nacional? Que ele queria se alistar no grupo dos loucos, porque os prudentes não fariam nada a não ser trazer o expediente em dia. É isso. E o empreendedor, ele é o quê? Ele tem esse quê de louco, né? De ser ousado, de às vezes, por exemplo... Você saiu de teatro, aí você tem uma loja, agora você é consultora de imagem, Sim. porque eu adquiri experiência para isso. É evidente que num dado momento você recebe um monte de crítica, né? Com certeza. Uma enxurrada de críticas. Sim, né? eu vejo até lá em casa. A minha irmã é a pessoa da administração, que trabalha numa empresa consolidada. E eu sou a pessoa que tá sempre transitando, entendeu? Tá ali, ó. A Fernanda é o quê? É a Fernanda, né? A Fernanda está, né? Está nesse Ser momento. estar, né? Verbo to be. Exatamente. Porque eu falo isso, pra você ser empreendedor, principalmente aqui no Brasil, a gente tem que ter um pouco de coragem, muita coragem, na verdade, né? Coragem. E um pouco de loucura, porque se você ficar sempre ali naquela gaiolinha, você não sai. As maiores evoluções foi sempre alguém, né? E eu costumo... Mais um insight aqui, gente. Se você está pensando em alguma coisa que ninguém está pensando, tem boa chance de dar certo. Viu? Exatamente. Porque se você fizer tudo que os outros estão fazendo, então, por exemplo, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer o que todo mundo faz, você vai ser mais um na multidão. E isso me vem como eu cheguei na consultoria de imagem, né? Porque a gente abriu a loja, a gente já tinha loja de acessórios quando eu voltei pra cá. E a minha mãe falou, vem ajudar. E aí eu já vim com essa ideia de, vamos fazer foto para vender mais na internet. Eu já tinha estudado um pouco de marketing. Vamos trazer isso pro digital. Era um comecinho ainda, né? A pandemia avançou muito rápido, Sim. né? Acelerou o processo. Aí, às vezes, eu tava com o celular na mão. Aí a minha mãe, lá, tá no celular. Eu tô no celular, tô vendendo. Eu tô fotografando. Era difícil as pessoas acreditarem que eu tava trabalhando. A Fernanda passa o dia no celular. Eu falava, gente, mas... Tá vendo aqui, ó, tô mostrando o produto. A cliente não vem até a loja, a gente leva o produto até ela precisa ver pra querer, né? Então, quando você tem essas crenças limitantes, por isso que uma das coisas, né, que eu observo hoje, trabalhando com empreendedores há mais de 25 anos, é que, assim, uma das primeiras coisas que a gente tem que tratar quando a gente está falando de negócios é do nosso, Sim. do nosso emocional, Sim. da nossa mentalidade. Porque a mentalidade fixa faz, às vezes, as pessoas perderem uma ótima oportunidade. Eu me lembro quando eu vim morar aqui em Tietê, há mais de 20 anos atrás, tinha 2 lugares que entregavam comida. Tá. E aí um belo dia, hoje tem mais de 300. Então, se você é aquela pessoa que vai lutar contra a correnteza da água, Sim. você com certeza vai naufragar. E olha, falando também sobre isso, a gente deu um upgrade na loja para um ponto maior, se endividou, né? Porque... Tem que ter um pouquinho de dívida no negócio ali para você iniciar. Para você poder avançar, você vai ter que fazer investimentos. Né? Eu lembro que a gente não tinha o capital para fazer isso. Eu tinha um consultor financeiro na época e eu falei assim, dá para fazer?
Aí ele falou assim, você vai trabalhar assim, assim, assado? Vou. Dá pra fazer? A gente consegue com esse lucro, colocar. Então a gente fez todo um planejamento. A gente não foi às cegas, né? Sim. A gente teve ali um embasamento. Olha, planejamento dá pra fazer. Vai ter que trabalhar, mas dá pra fazer. E aí a gente chegou e veio o anúncio da pandemia. Eu falei, não, pode ser que não aconteça, mas aconteceu. Então a gente tinha 2 meses de loja nova aberta, todos os boletos a pagar e um empréstimo no banco. E aquilo não estava acontecendo. Fechou as portas, eu não vendia nada. Nem um brinquinho, nem uma blusinha. E aí eu falei, o que eu vou fazer? As pessoas não podem vir na loja. Mas eu ainda tenho, eu já tinha, né, o Instagram, o Facebook, a gente tem como chegar até elas. Eu falei, então eu vou começar a postar. Eu lembro que eu tive uma ideia, já que as pessoas não se vestem pra sair, eu lembro que a gente queria muito assistir as lives, né? Ai, Gustavo Lima, Bruno Marrone, tava muito em alta, né? Leonardo, sertanejo, né? Aí eu falei assim, vamos começar a fazer um movimento de se arrumar pra essas lives. E aí eu comecei a fazer uns vídeos, como se eu estivesse assistindo as lives, e eu cantava música e trocava de roupa. Já tinha aprendido partitura, você vê que tudo na vida, né? Já sabia. Nada é perdido, né? Nada é perdido. Já tinha aprendido a partitura, já sabia os acordes, né? Exato. E aí a gente começou a fazer, eu pegava até o controle da televisão, montava o meu cenário. No começo, eu ouvi muito assim, ai, que vergonha, né? Ai, ela não tá fazendo isso. Assim, uma das coisas que as pessoas falam, vergonha alheia, né? A vergonha alheia. Eu lembro até que às vezes O que é a vergonha alheia, né? Tipo assim, né, como dizia a Antônia Bujanra lá no programa Provocações, Sim, Provocações, né? O que é a vergonha alheia, né? Se não é sua vergonha, então não se preocupe. Você não pega pra você, não se preocupe. Não serve pra você? Então nunca mais, olha, mais um código. Esse é inédito, hein, Anderson não, Emerson. Isso é inédito, porque de todas as pessoas que vieram aqui não trouxeram esse código. Vergonha alheia. Se não é tua, não pegue. Não pegue pra você. Aí, ó. Não pegue pra você. Olha só, você acaba de ganhar na sua vida 2 horas por dia. Pelo resto da sua vida. Exatamente. Porque você não vai mais se preocupar com a vida dos outros. A gente tem uma preocupação, né, com a vida dos outros. Cuide da sua vida, né? Como diria alguns aí, né, que a gente não vai falar o nome aqui, né? E eu sou uma grande defensora de quem se lança na internet. Eu morro de vergonha e hoje eu coloco a minha cara lá. Porque quando alguém fala pra mim, ai, você viu a fulana? Postou maquiagem cheia de buraquinho de acne. Eu falei, eu bato palma. Porque alguém que tem o mesmo problema que ela vai se identificar com essa imagem e vai vida é natural, né? A Natura, durante muito tempo, começou a fazer algumas campanhas. Sim. Mulheres normais. Mulheres normais, reais, né? Mulheres reais. E isso conecta muito hoje, né? Aquela história de família margarina não existe, né? Não existe. E aí você sabe o que é importante pro seu negócio. Então, naquele momento, eu resolvi arriscar. E no primeiro momento parecia loucura. Ai, a vergonha alheia que as pessoas tinham de mim. E eu não tava nem um pouco preocupada. Inclusive, eu me divertia muito fazendo aquilo. E eu vi que começou a resultar. E o teatro te ajudou também, você ter ficar mais desinibida nisso. Sempre fui desinibida. Mas as pessoas, às vezes, até usam isso de maneira negativa. Pra você é mais fácil, porque você fez teatro. Só que assim, eu tenho uma naturalidade pra fazer. Mas quando a gente coloca que você precisa fazer muita demanda, tem dia que eu também tô com preguiça. Tem dia que eu não quero. 100%, né? Não, e eu falo, eu não acordo inspirada. Ai, você é tão criativa. Não, existe técnica pra tudo que a gente faz, né? São habilidades que podem ser desenvolvidas, né? Sim, e eu não acordo hoje. Ai, hoje eu tô super afim de desfilar todas as roupas. Não tô, mas eu preciso fazer. É uma coisa que se tornou importante. E eu lembro que a gente também decidiu fazer a primeira live pela loja. Aqui na região, eu não tinha visto nenhuma live ainda. E eu tava fazendo um curso de marketing e a mentora me falou, faz uma live na sua loja. Eu falei, o quê? Faz uma live. Eu falei, mas eu não sei falar. Ela falou, você sabe falar. Vende seu produto, mostra seu produto e deixa acontecer. E eu lembro que a gente começou a separar uns produtos pra eu mostrar. Olha, a gente tem esse produto, custa R$20. E começou a vender sem eu vender. Começou todo mundo a assistir a live. Eu quero. E a gente montou uma linha de separação ali de produto. E a gente vendeu R$15 mil naquela live. Que era uma coisa absurda na pandemia. Que as pessoas não estavam querendo comprar. Estavam querendo comprar, na verdade, né? Elas estavam esperando serem atraídas. Exatamente. Então eu lembro que a gente vendeu e aí você vê que dá certo e começa a fazer. E aí começou a surgir um monte de gente, porque sempre tem alguém que vai passar vergonha alheia antes
para que você venha depois, né? Em geral acontece isso. Eu lembro quando eu comecei a dar aula na faculdade, as pessoas falavam assim, professor, além de dar aula, o senhor trabalha? Aí depois, né, comecei a fazer vídeos e também um trabalho também na internet. Aí o pessoal falou assim, você continua trabalhando ou só está fazendo vídeo na internet? Só está fazendo vídeo, né? E quando a gente vê, né, você tem todo um script, você tem toda uma técnica, você tem todo um trabalho, você tem toda uma equipe por trás. Então, em geral, nessa questão ainda pegando o gancho da vergonha alheia, ou seja, em vez da pessoa perder tempo, né, o empreendedor às vezes perder tempo, vá aprender alguma coisa nova. Exato. Perder tempo ficar olhando o que os outros estão fazendo, só se for para você modelar, né? E aí aproveitar uma oportunidade e ficar atento. Mas, em geral, as pessoas perdem muito tempo cuidando da vida dos outros. Sim, e a gente vê, falando em perda de tempo, a gente passa horas no celular, né? E tem aquela famosa frase, se você não tá vendendo, você está comprando. Exato. Então, eu quero vender na internet, eu quero vender meu produto, meu serviço, porque eu sei que é bom e sei que funciona. Então, quando eu tô ali no Instagram, eu tô vendo quem está fazendo o mesmo que eu tô analisando com o meu olhar de empreendedora. Como é que eu posso pegar o que tá dando certo, colocar no meu negócio? A gente fica perdendo muito tempo preocupado com a vida de fulana que foi presa ali, o que ela falou, que tá influenciando. Essa onda de influenciadores é bem perigosa. É uma perda de tempo, né? E o empreendedor ele precisa ter muito claro aonde vai dedicar a energia dele para poder ter resultados diferentes. Porque você acha que ficou 10 minutos, quando você vê, você ficou 1 hora ali consumindo que tipo de conteúdo? Então, hoje, eu já eliminei metade das pessoas que eu seguia, que eu falo, não, isso aqui não é importante para mim, eu preciso de coisas que me agreguem. Sim. E eu falo isso até para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, falei, foquem. Não adianta você ficar seguindo uma modelo magérrima se você veste 48. Porque a sua percepção, ela vai ficar distorcida. Daqui a pouco você vai querer fazer besteira, né? Sim, você vai entrar numa dieta radical, você vai entrar numa cirurgia que às vezes você não precisava. Não que eu seja contra, mas muita gente chega lá numa distorção de imagem. Eu conheço várias amigas que já fizeram várias cirurgias plásticas e ainda não estão contentes. Então, se a solução fosse fazer uma cirurgia plástica somente resolver a minha questão de autoestima, seria legal, mas não é assim que funciona. É uma das coisas que eu aprendi, né, e sempre falo para os empreendedores que nós não temos um botão de liga e desliga e nós não somos duas pessoas. Por isso que essa questão da autoimagem ela é tão importante, porque assim, você não é uma pessoa dentro da empresa e outra pessoa fora. Por isso que aquela história que as pessoas falavam, né, não importa que você está fazendo fora da empresa, sim, importa sim. Importa. Porque tem a ver com o teu propósito, tem a ver com os seus princípios, né? Exatamente. Então, por exemplo, dentro da empresa eu sou um personagem, né? Exatamente. Aproveitando que você era do teatro. Sim. E aí lá fora eu sou quem eu sou verdadeiro. É. Automaticamente, em algum momento isso vai dar ruim. Vai, você não consegue também desconectar assim, né? Você não passa a sua credibilidade. Você não consegue manter um personagem por muito tempo, né? Sim. E é isso que eu falo da imagem de alto valor hoje, que é o que eu trago muito para as minhas clientes, para as minhas alunas e também para as minhas seguidoras. É entender quem eu sou. A gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para dentro e entender a minha essência. Hoje eu falo muito de estilo, né? De estilo pessoal, o que eu gosto de vestir, o que eu gosto de usar. E eu falo sempre da tríade de estilo, que é a minha essência, o que eu gosto, o que me move, mexe comigo lá dentro, né? Eu gosto de ser uma pessoa super moderna, ou eu sou mais reservada. Aí tem aquilo que eu quero apresentar para os outros, como que eu conto a minha história, a forma como eu me visto. Storytelling, né? Exato, eu vou mostrar o quê? Nem tudo a gente quer realmente que as pessoas nos conheçam, né? Claro. Eu consigo reservar uma parte. E em terceiro lugar, ambiente. Como é que eu me comunico, como é que eu me visto nos lugares onde eu frequento? Então, existem pessoas que frequentam muitos lugares noturnos, existem pessoas que estão o tempo todo no trabalho, existem pessoas que vivem viajando. A gente precisa entender essa terceira parte da tríade para ter uma adequação. Eu não preciso me despir do que eu sou para estar ali, mas eu preciso conectar essas 3 questões de imagem. Senão, eu fico perdido, fica desconexo. Isso é verdade. E aí ninguém compra de mim, porque um dia ela tá assim, outro dia ela tá de outro jeito. Então, quem é essa pessoa? Eu preciso ter uma conexão, senão eu não evoluo também. E eu preciso acreditar no meu valor, né? Eu preciso saber que eu tenho um conteúdo aqui dentro, porque uma pessoa que só se veste bem é fácil, a gente põe roupas caras nela, de grife, ela vai estar bonita, bem vestida. Paga só a consultora de imagem, né? Faz um trabalho. Eu faço um projeto, ela vai se vestir bem. Sim. Mas
E a imagem de alto valor? O que eu tenho de conteúdo, né? As duas coisas precisam estar alinhadas. Eu preciso estar alimentando essas duas questões. Que nem muita gente fala de autoestima. Eu tenho autoestima baixa. Como se eu fosse dar um plim e você, nossa, hoje eu me amo, eu me sinto bem. E não é bem por aí. A autoestima, ela tem que ter uma manutenção. Eu sempre falo isso. Às vezes eu tô de manhã na academia, eu mando lá, manutenção da autoestima. Por quê? Não é pra eu largar o meu corpo também, já que a roupa faz um trabalho legal, eu deixar minha saúde de lado. Eu preciso pensar nisso tudo. Em tudo, né? Se você for olhar, quando a gente tá falando de empreendedorismo, na vida, a gente tem que ter constância. Constância. A constância, ela é a mãe da disciplina. Com certeza. Né? Porque automaticamente, a partir do momento que você tem constância, ela vai ficar mais forte que a disciplina, né? Porque a disciplina é aquela pessoa regradinha e tal. A constância vai fazer o quê? Olha, eu não queria fazer. Mas por conta dessa senhora chamada Constância, eu vou fazer. Exato. Eu vou ativar minha disciplina aqui, né? E eu falando de exercício físico, eu tinha uma dificuldade grande de acordar muito cedo. Então, pra mim, pessoas que vão na academia às 5:30 da manhã, eu falava, isso é loucura. Onde é que essas pessoas, o que elas estão fazendo? E aí eu comecei a ter as minhas consultorias e trabalhar muito à noite, que era o horário que eu ia pra academia. E por um tempo eu fiquei sem ir, porque meu horário da noite já não estava funcionando. Tava comprometido. Ou cansado. Exatamente. Aí eu falei, não, mas eu não posso abrir mão dessa parte, porque eu penso mais na questão da minha saúde, joelho, eu me preocupo com essas coisas, né? Sim. Aí eu falei, vou ter que fazer esse sacrifício e começar a ir de manhã. A primeira semana é fácil? Não é. A segunda semana melhora. A terceira, hoje, eu acho o máximo acordar às 6 da manhã, ir pra academia. O meu dia rende, eu me sinto produtiva, eu tô em conformidade com o meu corpo, a gente tá se conectando, né? E é a mesma coisa na hora de se vestir. Você acorda preguiçosa, fala, hoje eu não vou colocar essa roupa, eu vou de qualquer jeito. Você se acostuma com isso também. Ir de qualquer jeito. Agora, você pode acordar 10 minutinhos ou preparar uma roupa no dia anterior e falar, não, hoje eu vou entregar o meu melhor, hoje eu vou estar bem vestida, eu vou estar conectada, né, com o meu trabalho. Isso tudo faz com que o nosso cérebro também esteja ativado, porque existe essa questão, principalmente na pandemia, quando se trabalhava muito home office. O nosso organismo, ele entende por que a gente põe pijama pra dormir e eu não vou dormir vestida assim. Se eu deitar pra dormir assim, meu sono não vai ser o mesmo, não vai ser um sono de qualidade. Vai já assim, ela tá, como diz, está de catarse, mas ela vai fazer uma live. Exatamente, tipo assim, ela tá aqui, mas em algum momento ela precisa estar atenta pro negócio dela. Se ela como disparar o alarme, ela acorda. Ela tá pronta. E aí a mesma coisa, se eu acordo de manhã, coloco a pior roupa, eu já tô com preguiça, né? Eu já falo assim, hoje, ó, segunda-feira, tô com uma ressaca do fim de semana, né? Não quero. Você consegue transformar o seu psicológico apenas com a roupa que você decide colocar. Então, existe estratégia pra gente render melhor também. Então, isso é um desafio para quem trabalha home office, né? Exatamente. Por isso que é importante quem trabalha home office ter a sua rotina ali. É mais difícil. Me trocar para trabalhar, né? É mais difícil, porque você tá ali com a cama do lado. Muita gente trabalha no home office convidativo, né? Né? Você que de tá pantufa, aqui, né? De pantufa, a gente tá aqui, você não tá com vontade de dormir, falar assim, nossa, eu tô vendo aquela cadeira pra deitar. Você não tem essa ideia. O ambiente não te proporciona isso. Exatamente. Então, a pessoa que tá no home office, ela precisa ainda mais cuidar dessa parte. E quando eu falo assim, quando a gente tá num dia chuvoso, nublado, se eu coloco uma cor escura, tudo fica mais down, sabe? Assim, aquelas pessoas até costumam falar, nossa, que dia preguiçoso hoje, né? Que dia pra não fazer nada, Exatamente. A gente tem, por isso que eu falo que não é futilidade, porque as questões de cores, elas têm o poder também. Então, cores vivas, elas trazem mais alegria. E tem a paleta de cor de acordo com a pessoa também, Tem, né? A gente chama de coloração pessoal, né? Legal. Existe um estudo de cores, isso é mundial, é universal. A gente consegue ver o efeito das cores na beleza, na harmonia das pessoas. Quando a gente fala beleza, de novo, o belo não é discutível porque existe uma harmonia. A gente fala que coloração pessoal é repetição. Então, o que você tem de mais bonito na sua beleza? Você tem, olhando aqui pra você tem toda uma paleta escura. Você tem uma pele escura, olhos escuros, cabelos escuros. Então, a gente repete isso nas cores das roupas. E isso vai trazer uma harmonia pra você. Isso envolve cabelo, maquiagem, roupa. Então, isso serve pra quando eu quero ser ouvido. Por exemplo, vamos dizer assim, uma professora. Ela tá dando aula. Se ela coloca uma cor que tá distraindo as crianças, ou uma estampa,
você perde o seu foco de atenção. Você perde a essência, né? Perde a essência. E aí é muito fácil pra gente desviar, né? E aí a gente acaba distraindo, né? Distrai completamente. Então, não é futilidade. A gente fala muito sobre isso, bate na tecla, porque já vem se falando muito sobre a consultoria de imagem, sobre a importância das cores, do valor, de se vestir bem, e é algo que se concretiza cada vez mais. E aí, a partir do momento, olha só, gente, então, cada podcast é um aprendizado para mim, né? Falando da jornada empreendedora. Então, essa mulher aqui que passou pelo teatro, né? Tem a sua loja física, trabalha com consultoria de imagem, aí ela entendeu que no digital ela poderia também trazer para as mulheres a sua mentoria, né? Sim, por quê? Eu testei, eu via que as clientes, além de cores, porque eu fui aprender a consultoria de imagem para atender as clientes da minha loja, para faturar mais mesmo, e foi aí que a gente alcançou os primeiros 3 dígitos na história da loja, né? Então, eu comecei a ver que elas tinham dúvidas de cores, que o corpo delas incomodava, e, eu tenho barriga, eu tenho muito bumbum, muito quadril, como é que eu faço? E eu não sabia ainda exatamente o que eu poderia oferecer para elas. E aí eu fui estudar a consultoria de imagem para trazer esse embasamento. Falou, põe essa peça aqui que vai dar certo. E deu muito certo. Eu vi que eu conseguia ter uma relevância para elas. Em vez de escolher qualquer loja, elas iam na minha. E aí eu decidi fazer turmas dentro da loja e dar um curso para elas se auto-avaliarem quando fossem comprar roupas. E automaticamente elas já saíam com a sacolinha de dentro da loja, né? Era um evento que eu fazia à noite, com a loja fechada, e tava só para elas escolherem as peças ali. E aí isso começou a ganhar uma proporção. Muita gente de outras cidades começou a me mandar. Mas eu queria tanto fazer... Você não faz transmissão ao vivo? Falei, gente, mas eu meço a cliente na loja ali, como é que eu vou fazer transmissão ao vivo, né? E aí eu falei, não, mas acho que isso pode dar certo. E foi aí que eu falei, eu vou levar esse curso pro digital, porque eu acho que tem muita mulher comprando roupa errada, se frustrando com o corpo, somente porque ela não sabe a técnica. E existe técnica para isso. E aí eu comecei a pesquisar como é que eu ia fazer, como é que eu ia colocar isso para funcionar. E eu falei, existe o lançamento, né? Eu falei, vou lançar o meu curso. Mas aí sozinha era impossível. Eu falei, vou precisar fazer muita coisa. E aí já é uma área que eu não dominava, né? E eu por muito tempo procurei parcerias e quem poderia fazer. E quando já não estava mais aguentando, eu falei, não, acho que não é para mim. Acho que não vai dar certo. Como uma boa empreendedora, eu já estava com um plano B, pensando em lançar outro negócio, que eu queria trabalhar no digital, queria ir para o digital. E aí apareceu uma amiga e me falou assim, você quer lançar seu curso? Eu falei, oi? Uma amiga que é amiga pessoal mesmo, de adolescência. Eu falei, mas o que você tem a ver com esse universo? Ela falou, não, só vem para uma conversa comigo, só vem pra gente fazer uma reunião. Chega perto, né? Vem pra gente ver. E aí ela veio com uma estrutura, com mais pessoas. E olha, a gente tava querendo testar você e lançar. Você tem um curso? Eu falei, eu tenho um curso. E ele tá pronto. Então, assim, eu tinha o produto e a oportunidade apareceu. Só faltava a oportunidade. Que às vezes eu falo muito sobre isso. A gente precisa estar preparada para as oportunidades, Eu costumo falar, inclusive tem uma palestra que fala, sorte é preparação que ela se junta com a oportunidade. Exatamente. Né? Oportunidade, preparação, você vai com certeza ter sorte. Exatamente. Eu falo isso também para as minhas alunas, eu falo, não saia despreparada de casa. Coloca a sua armadura, coloca seu uniforme, vai preparado, porque a gente não sabe o que eu posso encontrar na rua, quem eu posso encontrar, né? Por isso que é bom a gente também ter claras as nossas metas, o que eu quero, o que eu busco. Isso é fundamental, né? Quando você, por isso que eu falei aquela questão da visão, né? Se o empreendedor não sabe para onde ele vai, o que ele quer, qualquer lugar serve. Qualquer coisa vai servir. E aí, quando eu tinha muito claro que eu tava com o produto pronto, só faltava a oportunidade. E aí ela aconteceu. E a gente começou a trabalhar nesse meu Instagram. E eu lembro que eu falei que o Instagram tava meio caído, porque eu ficava mais no Instagram da loja do que no meu. E aí, nessa época, o seu Instagram estava com quantos mil seguidores? 4, 5 mil seguidores no máximo. Pessoas que eu fui conhecendo mesmo ao longo da vida, entre homens e mulheres, né? E aí você começou a sua jornada de fazer os lançamentos. Você está no 6º lançamento agora? Agora é o 5º. Quinto lançamento. Quinto lançamento. E agora você está com quantos seguidores? 362 mil seguidores. E isso no intervalo de quanto tempo? A gente começou o projeto dia 1º de janeiro com 5 mil seguidores. Em fevereiro a gente ainda estava com isso, então de fevereiro até agora... Fevereiro, março, abril, maio, 10 meses. 10 meses. 362 mil pessoas. É agora que eu solto o uau ou não? Uau!
Isso é assustador, né? Pra mim foi também. Mas é o que eu falo, trabalho, né? Eu acho que é uma das coisas que, assim, de todos os empreendedores que a gente recebe aqui no podcast, não tem jeito. Cada um pela sua trilha, Sim. cada um pelo seu caminho, cada um pelo seu roteiro, pela Sim. sua rota, mas não tem como você chegar lá na frente se você não fizer as plantações. Sim. Não tem colheita sem Não plantação. tem. E eu lembro que eu falava assim, nossa, eu faço tanto e eu vejo tanta gente crescendo, né? Eu lembro que eu via alguns perfis que estavam assim, com 5 mil seguidores, depois com 20, 30, eu falava, o que essa pessoa tá fazendo? O que ela comprou? Tá comprando seguidor, comprou né? seguidores, ou tem alguém muito bom por trás, e eu ficava pesquisando como que essa pessoa chegou pra ver se alguém fazia isso por mim também. E um dia deu muito certo, porque eu lembro do vídeo que começou a viralizar. Foi um vídeo que eu falei, vou fazer. Muita gente perguntava, eu uso uniforme pra trabalhar, como é que eu posso trabalhar mais arrumadinha, passando mais valor? E eu peguei uma camiseta emprestada de uma amiga de uma empresa e falei assim, daqui, que eu vou fazer um vídeo sobre isso que elas tanto querem, né? Que era uma dor, que elas estavam me falando e eu não tava vendo. E aí eu fiz o vídeo. Quando eu lembro que eu olhei o vídeo e falei, não vou postar. Tá muito ruim esse vídeo. Tá muito ruim. A imagem tá escura. Não era a roupa que eu queria colocar. Eu queria fazer algo mais luxuoso, sabe? Aí o pessoal me pressionando. Posta um vídeo. Eu falei, cara, eu só tenho esse vídeo. Eu vou postar. E eu cliquei. E ele foi. Daqui a pouco, foi um surto. Começou a chegar seguidor e gente comentando. E me ajuda. Eu também quero aprender. Sabe? Não foi só seguidor. Foi uma maratona ali de pessoas me pedindo pra eu entregar alguma coisa. E eu falei, é isso. É isso, eu tava com medo de postar um vídeo, eu não tinha gostado, mas eu fui lá e fiz. Quantas vezes a gente deixa de... O segredo é você eliminar o perfeccionismo Isso. e fazer. Isso foi uma coisa muito difícil pra mim, porque eu sou perfeccionista, eu quero que a imagem esteja de melhor qualidade. E aí, com isso, eu fui aprendendo. Eu costumo falar que o feito é melhor do que o perfeito. Exatamente. Às vezes a pessoa fica ali esperando o melhor momento e não faz. Né? E os imperfeitos, e aqueles que chegam primeiro, aqueles que são mais corajosos, Sim. eu costumo falar, né, que hoje aquele que tem medo trabalha pro corajoso. Né? É isso. Então, se eu tivesse com vergonha, com medo, esse vídeo nunca teria sido postado. Isso talvez não tivesse ainda acontecido. Então, o medo é o que trava muita gente. E até dentro da consultoria de imagem, a gente fala muito isso. As pessoas têm vergonha e medo do que o outro vai pensar. Então, eu não me visto bem porque vai todo mundo falar que eu tô indo pra festa, né? Eu não me visto bem porque vão falar de mim. Mas eu teria vergonha de falarem mal e não falarem bem, né? E a verdade é o seguinte, né? Empreendedores que estão nos ouvindo. Eu costumo falar, Fernanda, o seguinte: se a opinião da pessoa é relevante e ela é útil para você, legal. Se aquela pessoa não tá fazendo nada além de você, a opinião dela não é relevante. Mas é isso. A gente sempre vai pensar na crítica e a gente tem que analisar quem nos criticou. Essa pessoa já chegou onde eu cheguei? Não, ela tá fazendo trilhando. mais do que você, né? Aí sim, porque vem aquela questão. Posso te dar uma crítica construtiva de quem não tá construindo nada? Não aceite crítica construtiva de quem não está fazendo nada. Olha só. Mais um código aí que temos agora, hein? Mas eu recebo muita crítica e aí quando eu olho eu falo, aqui não. Eu recebo críticas das minhas amigas, sabe? De gente próxima. Eu lembro que quando eu comecei a fazer as lives, né? As pessoas falaram assim, nossa, não tem ninguém na live. 3 pessoas. E aí teve uma vez, né, que a gente fez um lançamento digital, acho que um dos primeiros. Vendemos 3 cursos. E tinha aquele negócio de, depois do carrinho aberto, Sim. você vai lá e faz abre uma live para tirar dúvida e tal. Sim. Daí tinha 5 pessoas. Aí, nesse dia da live, 2 pessoas compraram. Daí a pessoa falou assim, nossa, mas você foi vender e tinha 5 pessoas, assim, e 2 pessoas compraram. Então, significa que eu consegui vender para 40% da audiência. Exatamente. Então, assim, eu quero ver quem tem esse número. Exatamente isso. E eu já... Não é? É tudo uma questão de percepção. Falei Exato. assim, tinha 5 pessoas me vendo. Exato. 2 compraram, faça a conta. Exatamente. Deu 40%? Sim, e eu lembro que eu também já abri live com 5 pessoas e eu sempre fiz o melhor, e isso eu aprendi no teatro. Eu já cheguei a fazer apresentação de teatro com a minha mãe sentada ali, ó. A minha mãe e mais Isso é uma muito pessoa. comum, né? Porque quando você
vende um espetáculo, Sim. você depende de uma bilheteria. Você depende da bilheteria. A gente fez pra ganhar nada. E aí, eu lembro que o meu diretor, o Chico Cabreira, ele falava assim, a gente vai fazer o melhor espetáculo. Porque a pessoa que pagou esse ingresso, ela merece. Ela não tá aqui porque você implorou pra ela. Ela veio aqui pra te ver e você vai apresentar. E é a mesma coisa que a gente faz ali. Aprendizado pra sua vida, né? Foi! Então, hoje eu não me importo se tiver 5 pessoas, se tiver 100 pessoas, se tiver 200 Ontem pessoas. tinha bastante pessoas que eu entrei no sua live. Ontem tinha algumas pessoas. E assim, a gente tem que entregar o melhor. E cada vez que você faz... e é isso, eu já abri live que tinha 20 pessoas e vendi um curso, vendi uma mentoria. Foi muito importante pra mim. Se eu não tivesse aberto, eu não teria vendido. Então é melhor a gente fazer, porque vai ter o resultado. Quando a gente faz, o resultado ele aparece, ele acontece. Sem dúvida. E o que você diria para as empreendedoras e para os empreendedores que estão te vendo e que viu essa jornada sua fantástica, que inclusive agora você está num ramp-up digital, né? Olha, gente, aproveitem, né? Que ainda bem que esse episódio vai ficar gravado, né? Que depois vai ser difícil trazer ela aqui de novo, né? Porque ela vai estar com muito sucesso, né? Isso aí, já receba aí. Tomara, receba! Já peguei aqui, hein? É isso aí. O que você deixa de orientação, né? Você que já está numa jornada empreendedora de muito sucesso, para aquelas pessoas que ainda estão relutantes em fazer alguma coisa no digital, estão esperando o melhor momento, estão esperando o dia que a estrela cadente vai aparecer do céu e vão iluminar ela. Fala assim, nossa, o dia é esse. Isso não vai acontecer, né? E a gente tem que estar com a nossa presença no digital. Se o empreendedor ainda não está no digital, ele já está atrasado, né? A gente não precisa esperar o melhor momento, a gente não precisa ter a melhor imagem, não preciso ter o melhor celular. Eu consigo hoje fazer uma foto do meu produto e a gente às vezes tem muita vergonha, muito medo de aparecer, colocar a nossa cara. E cada vez mais as pessoas querem saber quem está vendendo, quem é a Fernanda, quem está por trás. Se eu só vendo o meu curso sem aparecer, como é que a pessoa vai acreditar? Então, é a mesma coisa que você faz hoje no seu dia a dia, você vai ser filmado por isso. E é mais fácil. As pessoas acham que é difícil, tem vergonha. Ali, quando você está vendendo, o seu cliente está na sua frente, ele já rebate. Na internet, você ainda tem um tempo para pensar, você tem um tempo para pesquisar. Então, eu não sei por que a gente tem que ter tanto medo. Faça com aquilo que você tem agora. Assim como eu contei a minha história, se eu não tivesse postado aquele vídeo, talvez as coisas ainda demorassem, iriam acontecer, porque eu confio muito no trabalho. Mas talvez não tivesse acontecido tão rápido. E o digital é o futuro. E, querendo ou não, é a rua mais movimentada do mundo. É a rua mais pavimentada. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho pouquíssimas seguidoras daqui da região. Minhas seguidoras são do Sul, do Nordeste. Então, você consegue atingir, se você quer atingir pessoas, se você quer vender mais, oferecer seu serviço, é no digital que você vai fazer. Falamos, né? Recentemente fiz um evento lá na sua cidade e a maior parte das pessoas eram de fora. Exatamente. 26 cidades, não é isso, Emerson? Às vezes a gente fica preocupado com isso. O que as pessoas aqui à minha volta vão dizer? Sendo que tem um mundo de possibilidades, né? Pra gente fazer, acontecer e vender. Porque todo mundo vende. Ou seja, faça o que tiver que fazer e só ouça aquelas pessoas que realmente já chegaram onde você quer chegar ou que sabem o caminho para chegar onde você quer chegar. As outras pessoas, as opiniões dela, você vai de forma bem educada, de forma elegante, aproveitando que nós estamos aqui com a consultora de imagem, você vai fazer de forma bem elegante, você vai dar de ombro para essas pessoas. Isso, né? Obrigada, né? Aquela... assim, não, só estou aceitando o Pix agora. É bom falar não, né? A gente tem que aprender a falar não. O não também é resposta. Eu costumo falar para todo mundo. Eu falo para todo mundo. Não também é resposta. E eu acho que é uma outra questão. Seja quando você vai comprar ou quando você vai vender alguma coisa, é muito importante. O não também é resposta. Sim. Você fala, posso fazer uma crítica? Não, obrigada. Não, obrigado. Não pedi. Só estamos aceitando o Pix. Isso, o Pix é uma coisa interessante. Vocês podem colocar sempre aí. Ou o link aqui, né? Clica no link aqui e vamos vender. Muito bom. Fernanda, foi muito bom receber você aqui. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade legal, um papo muito bacana. Transcorreu super bem, né? Muito. A gente tava falando ali, ó. Nem precisa de roteiro, né? Não, a gente não gosta muito de roteiro, então isso é bom. É muito bom, muito bom. Obrigado por você vir. Parabéns pelo teu trabalho, pelo seu sucesso, pelas suas mentorias e que você continue cada vez com mais sucesso. Sim, muito obrigada e eu desejo o mesmo aqui para vocês também. Muito bom. Empreendedores, encerramos agora o nosso 9º episódio da segunda temporada do GPSE Cast. Nos encontramos no 10º episódio. Um abraço.